Senhor a todos, aqui é o Evangelista Eugênio do Espírito Santo e voltamos aí com mais uma escola bíblica dominical. Estamos na lição número 12. Semana passada nós não pudemos gravar, mas essa semana estamos aqui para falar com você das aulas de escola bíblica dominical, essa lição que já está chegando ao seu término. Tem a número 12 agora, mais a 13 e acabou. E nós convidamos você a continuar conosco no canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo. Lembrando que temos a lição para jovens, a gente acho que vai começar só no próximo trimestre, a lição de jovens novamente, e também tem a lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardes. Você pode assistir também, na descrição tem o link destas aulas. E nós estamos felizes, eu, Matheus Felipe, que está aqui comigo hoje, em gravar essa aula e pedimos para que você venha curtir, venha comentar, venha nos ajudar, nós que estamos aí divulgando a Escola Bíblica Dominical. Manda um abraço a todos os adolescentes de todo o Brasil, mundo, Terêmico Borba, o pessoal lá do Donai, Emanuel, todo mundo, que Deus abençoe em nome de Jesus, e o pessoal lá da congregação do Distrito 10, do bairro São Jorge. Um abraço para vocês. Lição número 12. A Igreja e a Cultura de seu Tempo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Começamos com a leitura desse texto, lembrando dos objetivos da lição. Os objetivos são refletir sobre a igreja na cultura dos tempos de Paulo, despertar a necessidade de apresentar Cristo na cultura contemporânea, declarar que fomos chamados para uma contracultura. Esses são os objetivos, despertar e declarar a lição. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 31. Pois coisas estranhas vos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupam, senão a dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio da Areópago, diz: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, vós honrais, não conhecendo, e o que eu vos anuncio, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí ele cita essa passagem tremenda daquela época, daquele tempo, mostrando ao altar dos deuses desconhecido. Ele pega essa situação e apresenta ao Deus que para eles era desconhecido e que é o nosso Deus. Sintetizando a lição, a relação da igreja com a cultura na qual está inserida representa um grande desafio. Questões como moldar-se, rejeitar a cultura, idolatrá-la ou tentar redimi-la têm gerado discussões acirradas entre líderes cristãos. Em países como o Brasil, que possui uma cultura tão rica, variada e envolvente, o desafio parece ainda maior, especialmente nos dias atuais. O porquê que nesse sintetizando a lição, a gente já quer comentar sobre a cultura no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, muda muito uma cultura da outra, muda muito os costumes do local de um para o outro. E isso torna desafiador para a igreja, que de uma forma que é aplicada de um jeito, lá no outro estado é de um outro jeito, e isso varia pela cultura. Por quê? Porque a doutrina bíblica ela não muda, os usos e costumes, a cultura local ela muda, a doutrina nunca muda. Então é interessante observar
o que é a doutrina bíblica e o que é cultura ou usos e costumes dos homens aplicarem. Então é isso que é interessante observar. Nós vemos que muita gente pega um costume e coloca como uma doutrina bíblica, o que não é, na verdade. Não dizendo o efeito disso, sendo bom ou ruim, eu não estou querendo dizer sobre o efeito, se é bom ou ruim, mas o problema é transformar isso numa doutrina bíblica. Não podemos transformar coisas que não são doutrinas bíblicas em doutrinas bíblicas. A introdução diz assim: podemos definir cultura como conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade. A gente até estudou sobre cultura. Local, olha, ó, crenças e valores, crenças e práticas de uma sociedade, um grupo local, as suas culturas, a sua história, tudo isso é algo local. E práticas de uma sociedade que influencia nas artes, religião, ética, costumes, maneiras de agir, vestir, etc. Todo ser humano vive uma cultura, então nós temos a nossa cultura local e cada cidade tem a sua loucura, cada cidade tem a sua cultura, e alguns partem para loucura, né? Mas cada cidade tem a sua cultura. A cultura é o meio onde a gente vive, faz parte disso, está escrito aqui, as artes, religião, ética, costumes, faz parte disso, os prédios, as casas, as praças, os locais, tudo isso faz parte de uma história local, onde existe uma cultura local, e é o fato que quando é destruído, por exemplo, um bem material, ele é destruído, automaticamente a pessoa está destruindo uma cultura local. Por quê? Porque passados gerações e gerações, eles não vão conhecer aquilo, só por foto e tal, mas não vão conhecer. E passa a ser algo que deve ser protegido pelo fato que há uma história a ser contada através daquele bem ou de outras coisas da cultura. Por exemplo, nós temos aqui em Telema com a concha acústica, até no meu canal aí você pode ver que tem o vídeo, o dia que estavam demolindo, destruindo a concha acústica. Destruíram lá e tal, e não foi construído nada no local ainda, ficou só a parte da concha, tiraram toda aquela parte que era o palco, você pode assistir o vídeo aí, tem. E ali, na verdade, é destruído algo que tem uma história ali, eu tenho história ali. Eu passei por histórias ali, então isso se torna cultura. E no local há uma cultura, na vizinhança há uma cultura, dentro da cidade há uma cultura. Então não ligue se passar barulho de som aqui, nós estamos no centro e passa muito carro aqui, eu estou escutando de longe, está vindo barulho aí. Então, mas é local, nas artes, religião, ética, costumes, maneira de agir, vestir. E nessa maneira de agir, eu posso falar também da maneira de falar. O vernáculo, como Mateus vive falando sobre o vernáculo local. Então, há uma maneira de falar. Tanto que vocês que estão me assistindo, de vários estados aí, tem uma forma de falar diferente da minha. Eu lembro da irmã Elizabeth, mandando um abraço para ela do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o pessoal fala assim, por exemplo, leite quente. Nós aqui falamos leite quente. Para você ver cultura, costume local. Leite quente. Então você pede para alguém do Rio de Janeiro falar leite quente, ele fala leite quente. Ou fala leite quente. Não consegue. É mais difícil por causa da cultura, costume, vernáculo. No nosso país são várias formas de falar. Os gaúchos falam mais bah e assim por diante. Os catarinenses falam muito tu, tal. Tem tudo isso também. No Paraná também tem isso. Mas então, é cultura. E aqui continuando, todo ser humano vive em cultura. Ninguém consegue viver em vácuo cultural. Pois até mesmo em local isolado, haverá um padrão, uma forma de entender e interagir com o mundo. Portanto, é impossível viver em sociedade totalmente alheia à cultura aonde se está inserido. Queiramos ou não, recebemos a influência cultural do nosso país, cidade, comunidade, né, estado, família, amigos,
mas qual deve ser a relação da igreja e, consequentemente, do cristão com a cultura da sua época? Então nós devemos observar a cultura, o meio que nós vivemos, a forma que nós vivemos, mas essa relação nós e cultura, até onde sai fora da Bíblia Sagrada. Então é nessa forma que temos que observar. Porque são várias culturas, várias religiões, várias formas do povo cultuar. Então é tudo isso que nós temos que ver, aquilo que está inserido na Bíblia Sagrada. Porque a cultura local, muitas vezes a cultura local ela é uma cultura, na maioria das vezes, idólatra. Tem que observar o que é idolatria e como está sendo feito isso. E nós estamos inseridos ou não. É isso que nós precisamos observar. Tópico 1. Paulo e a cultura vigente. A cultura reflete a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. Paulo recebeu forte influência da sua cultura local. O apóstolo nasceu em Tarso, uma importante cidade da Cilícia. Atos 21 e 39. Ponto estratégico de síntese entre o Oriente e o Ocidente, recebendo forte fluxo da cultura grega. Então, aqui nós já observamos um fluxo, uma entrada da cultura grega, o que faz mudar o ambiente também onde ele estava. Grega, oriental e romana, ou seja, um rico centro cultural. Paulo aprendeu a profissão de fabricante de tendas. Atos 18, versículo 3. Ainda jovem, foi estudar em Jerusalém, sob a orientação de Gamaliel, um doutor aí da lei, conhecidíssimo na época, respeitado, e Paulo estava aos pés de Gamaliel, aprendendo a palavra do Senhor. Mestre altamente respeitado, foi instruído no judaísmo estrito intensamente religioso, destacando nessa questão acima dos outros jovens, tornando-se um fariseu exemplar. Gálatas 1,14, Filipenses 3 e 6. Ele foi ensinado, ele aprendeu toda a cultura judaica, o judaísmo, porque estava aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, que era na época o cara, né? Pode ser dizer assim, já me deu sono. Que era o cara. E ele aprendeu aos pés de Gamaliel, chegando a ser até mesmo perseguidor da igreja de Cristo por sua lealdade e zelo pelo judaísmo. Ele perseguia por zelo. A preocupação era tão forte da palavra de Deus que ele se tornou alguém errôneo, alguém errado, pelo fato de perseguir. É isso que nós observamos em alguns lugares também, aproveitando, dizer que muita gente por zelo acaba não deixando o Espírito Santo agir em alguns lugares e por zelo acaba massacrando as pessoas, acaba judiando as pessoas, acaba trazendo tristeza ao coração das pessoas pelo excesso de zelo. É bom ter zelo, sim, mas o excesso de zelo, ele traz problemas graves para as pessoas que os cercam. Até que o caminho de Damasco, o encontro com Jesus, mudou tudo. Então a vida de Paulo ali foi mudada. Saulo de Tarso foi mudado, foi transformado. E esse homem, ele teve uma mudança tão grande que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele passou a fazer parte dos cristãos, passou a falar do Evangelho, falar de Deus, falar daquilo que o Senhor preparou para todos também gentios. O apóstolo Paulo passou a ser um grande defensor dos princípios cristãos e alertou a igreja severamente, e assim por diante. Daí diz aqui, o mundanismo e as práticas pagãs
que dominavam a sociedade da sua época. Daí é citado Romanos 12:2, que diz aqui de não se conformar, que é o que nós passamos hoje, e não devemos nos conformar com a sociedade que a gente vive hoje, com toda a sua libertinagem, com toda a sua forma de ver as coisas e de aceitar as coisas contra a palavra de Deus, de aceitar as coisas que vão contra a família principalmente, a deturpar toda a palavra do Senhor. Então nós não devemos nos conformar com essa sociedade que está aí. Daí diz aqui que, porém, ele também mostrou com suas atitudes a importância de se contextualizar com a cultura vigente, de interagir bem com a sociedade, influenciando com o viver cristão para ganhar muitas almas para Jesus. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Ele demonstra com isso que nós devemos viver onde a gente vive no mundo, não se fechar totalmente e dizer, não, eu não posso conversar com ninguém, não posso cumprimentar ninguém. Não, nós devemos viver no mundo, viver no meio das pessoas, mas sermos alguém que vai fazer a diferença, alguém que vai demonstrar o amor de Deus, alguém que vai estar vivendo no meio. Então, nós não devemos, diz aqui que nós vivemos no mundo, mas nós não se conformamos com o mundo, mas nós precisamos aí estar no meio das pessoas e demonstrar o servir ao Senhor aonde a gente está. Aí diz aqui, ó, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele, 1 Coríntios capítulo 9, e o versículo 19 e 23. Aqui ele demonstra todo o cuidado dele, estando no mundo, estando no meio das pessoas do mundo, mas ganhando eles para Cristo. Ele nos ensina nessa passagem aqui. E aqui fala que nós cristãos fomos convocados a ser transformadores das estruturas sociais, servindo assim mais fielmente ao intento de Cristo. Isto é, ao mesmo tempo que permanecemos no mundo e evangelizamos, também nos tornamos a forma dele, mas o transformamos. Então, transformar, cristãos sendo transformados para transformar o mundo também, para demonstrar o que é servir ao Senhor. No tópico 2, diz assim: evangelize na sua cultura. Como aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura, nem tampouco demonizá-la. O cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando-as como ferramenta de contextualização para melhor levar o Evangelho. Então nós temos que observar a cultura local e da melhor maneira nós devemos evangelizar, estar junto, não se contaminar com o mundo, mas evangelizarmos. E aqui para que a gente possa alcançar, porque a ignorância de alguns fecha portas para alcançar almas. Então nós não podemos ser ignorantes. Somos salvos, remidos, mas temos que ir com calma muitas vezes para que o Evangelho de Jesus chegue às pessoas. Jesus não pediu que nos alienássemos ou nos isolássemos. Então, alienar-se é sentar à roda dos escarnecedores e ter a mesma linguagem que eles, falar as mesmas porcarias, as mesmas coisas erradas.
estar junto. Aí não está certo, você vai evangelizar e acaba ficando por lá. E aqui diz também isolar. Esse isolar, por exemplo, eu não posso me contaminar com o mundo, vou para um mosteiro agora e não vou ficar perto de ninguém mais. Nós não devemos fazer isso. Não se isolar também. Nós devemos estar juntos, ensinar, não estar alienados, mas mostrando o verdadeiro amor de Jesus. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, versículo 15 e 18. Então, não tira do mundo. Não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Fomos enviados a este mundo. Vivemos nele e convivemos com a sociedade humana. Mas tal qual o nosso Salvador Jesus, para sermos sal da terra e luz do mundo. Estamos vivendo aqui, que sejamos exemplo aonde nós estamos vivendo. 2.1 fala a cultura a favor do Evangelho. Devemos construir pontos culturais para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualizava e inseria o Evangelho em qualquer que fosse a cultura. Bom exemplo foi aquele ao Deus desconhecido que levou o Evangelho lá dentro. Nós podemos levar o Evangelho a todos os lugares, mas que possamos ter discernimento, entendimento para levar da maneira correta e trazer as pessoas, amar as pessoas mesmo. A contextualização é justamente para apresentar o Evangelho de maneira cultural relevante. As demandas do mundo moderno e ambiente policultural fazem da contextualização uma ferramenta indispensável à igreja hoje. A igreja que não contextualizar sua mensagem se tornará irrelevante para a sociedade ao seu redor. Tem lugares que são até contra YouTube, Facebook, WhatsApp. Tem lugares que nem podem. Claro que você tem que ter uma vigilância, né, respeito a tudo isso, mas tem lugares que não podem. Então nós temos que observar tudo isso, porque senão a igreja ela se fecha de uma maneira tal que ninguém vai querer entrar nela e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra exemplos que nos fazem enxergar melhor discernir estes limites. Vemos isto claramente nas recomendações feitas ao seu povo ao entrar na terra prometida, para que não seguisse os caminhos das nações pagãs. Deuteronômio 18, versículo 9 até o 22. Muitas daquelas noções religiosas cananeias eram parte de uma cultura, mas elas não deveriam ser absorvidas pelo povo de Israel. Ou seja, a adoração, ou seja, o paganismo deles não deveriam ser inseridos no meio da vida deles. Se fosse nós, nos dias de hoje, não deveriam ser inseridas as coisas pagãs na casa, as coisas pagãs não deveriam ser inseridas dentro da casa. Se fosse nos dias de hoje, todo o paganismo que nós precisamos observar. E aqui fala de Daniel com seus amigos, que recusou comer dos manjares do rei da Babilônia e também não tomou do seu vinho, que era consagrado a ídolos. Eles estavam submersos na cultura babilônica. Então, aqui nós observamos também sobre comer dos manjares do rei, daquilo que é consagrado não ao Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado e observar aquilo, as festas que vamos, o alimento que está lá, para quem é, para que é, por que é. Tem que observar tudo isso. No tópico 3, diz assim: o que é a contracultura? Contracultura. Contracultura é definida como a mentalidade dos que rejeitam e questionam alguns valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte.
Portanto, a contracultura se opõe ao que é normal e habitual em determinada cultura. A cultura que você vive, o que é normal lá? Então, é tudo isso que nós devemos observar. Aqui diz que a igreja, por exemplo, adota uma contracultura ao rejeitar atitudes padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. E aqui em seguida ele vai até comentar. É como o sistema de valores cristãos, padrão ético, devoção religiosa, estilo de vida e relacionamento, onde os padrões, valores e maneira de viver são delineados pelo governo de Deus, independente das pressões impostas pelo mundo. E aqui fala dos padrões da sociedade, se encaixam naquilo que eu e você acreditamos e fazemos. E diz aqui que o padrão de normalidade adotado pelo cristão deve ser a Bíblia Sagrada. Então tudo que está na Bíblia, esse é o padrão de vida para nós. O que torna muito diferente para o mundo. Há muita coisa no mundo que é normal. E para nós que temos a palavra de Deus, seguimos, não é normal. 3.1 fala assim: rejeite os padrões do mundo. Daí fala aqui em João, primeira carta de João 2,15, não ameis o mundo. Então, o nosso amor ao mundo nos faz perder o amor por Jesus. Não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2. A expressão mundo, nos versículos citados, refere-se ao sistema pecaminoso, não ao mundo assim, o mundo onde a gente vive, o sistema pecaminoso, o mundanismo. Precisamos observar isso daqui. Não se conformar com o mundo, não viver da forma desse sistema pecaminoso. Em muitos casos, o sistema pecaminoso é disseminado como se fosse uma simples característica artística ou manifestação cultural do país. Esses dias, até um banco aí estava patrocinando algumas coisas que foram feitas, algo artístico que na verdade ia contra a palavra de Deus. E aí várias pessoas fecharam suas contas naquele banco. Vemos exemplo aqui também, eu acho que isso foi em Curitiba até, se não foi alguém me corrija ali na descrição, onde artistas plásticos apresentavam corpo nu e crianças colocando a mão, falando que isso era arte. Pode até ser considerado uma arte, mas mundana, totalmente contra a palavra de Deus e maliciosa e tudo isso. Eles queriam demonstrar que não existia malícia, que é arte e tal, mas é totalmente errado e contra a nossa cultura, contra a cultura cristã que nós temos. Judaico-cristã pode ser assim os ensinos. Fala aqui também, exemplo, o carnaval, que eu e o Matheus ainda, a gente já foi evangelizar no carnaval. A gente gravou o vídeo lá? Não. A gente tirou foto só, né? No carnaval. E não é algo agradável, é desagradável o carnaval. Ali nós entregávamos folhetos, pessoas faziam piadinhas horríveis, né? E desse jeito. A gente foi lá, nós nos arrependemos no carnaval, entregar folheto, não tivemos outra oportunidade de fazer isso. Não nos arrependemos, mas ali a cultura, a gente que acha que nada a ver, não dá nada. Festas juninas, para quem é a festa, para que é a festa, por quê também. A própria corrupção, entre outros. A corrupção o Brasil é corrupto, que a gente tem visto. Tudo isso daí, nós estamos observando que a cultura, a igreja é a cultura do seu tempo. Não é porque a cultura e o tempo está desse jeito que nós, como igreja, devemos aceitar. A verdade é essa, não devemos aceitar. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Daí ele cita Tiago 4:4 e cita 1 João, carta de João 2:15b. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, eu amei o mundo, eu passo a não estar amando a Deus. Porque se eu amar a Deus, eu não vou amar o mundo. Eu vou querer me santificar.
Não vou querer me prender às coisas do mundo. E aqui diz também, nada do sistema mundano vem de Deus, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Então é do sistema mundano. E não vem de Deus, Deus não tenta ninguém. O mundo é passageiro e o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta de João 2,17. O mundo passa. O mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não podemos nos conformar com este mundo, nos assemelhando a pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nem a salvação comprada por Ele para nós com o seu próprio sangue. O sistema pecaminoso do mundo é um inimigo que pode ser vencido quando usamos a nossa fé. É a forma que nós podemos vencer. E para concluir a lição já, diz assim: o cristão deve ter cuidado em não absorver coisas malignas da cultura no qual está inserido. Toda cultura, por mais interessante e civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na religião, na ética, nos costumes, na arte, na música, literatura e tudo mais que a compõe. O que no seu país, estado, cidade, família, escola, roda de amigos é considerado algo comum, natural, mas você sabe que é contrário por amor à santidade pregados por Jesus. A igreja e o seguidor genuíno de Jesus deve sempre se fazer essa pergunta e adotar uma contracultura cristã baseada nos princípios da palavra de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, Deus é contrário com a palavra? Isso é contrário ou não? Observar, perguntar, para que a gente não venha perder a nossa salvação e não se conformar com esse mundo, com o sistema mundano aí que temos visto. Eu agradeço você, lembrando que a lição da próxima igreja, as portas do inferno não a vencerão. E eu agradeço você que até agora tem estado conosco esse trimestre, tem mais uma para encerrar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado por tudo e até.